onde você está chovendo também? Vocês estavam com estiagem? Aqui acordei e hoje está chovendo. Tá meio friozinho também. Mas a gente tava com estiagem longa. Tô bem feliz que tá chovendo. Meu nariz até tava sangrando de tão seco que tava. Mas enfim. Vamos falar das aulas de geografia. A gente vai acabar o capítulo hoje, tá? A gente vai falar de infraestrutura, né? E daí a gente vai depois falar sobre demografia, que é um assunto que eu gosto bastante. Então, você vai falar assim primeiro, professora, aqui que é infraestrutura. Daí tem bem bonitinho lá no livro falando assim, que é o conjunto de elementos de instalações necessárias ao andamento das atividades humanas. Ela é construída, tô lendo, gente, com base nos recursos tecnológicos e econômicos disponíveis e, por isso, entre os países mais e menos desenvolvidos, há grande diferença na qualidade e na quantidade de infraestrutura, tá? Então, no livro tá bem bonitinho isso, mas uma coisa que o livro também coloca, mas que eu não vou ler, é que é preciso você renovar e ampliar sempre essa infraestrutura, principalmente de acordo com o crescimento econômico, com o crescimento populacional, tá? E essa renovação e essa ampliação, ela determina o aumento de produtividade ou não, o alcance, né? E existem várias formas de medir essa infraestrutura. O nosso livro trata de duas em especial: transporte e energia, tá? Mas a gente não pode esquecer de infraestrutura de telecomunicações, por exemplo. Vocês vão ver um pouco mais adiante na vida escolar de vocês, mas disponibilidade de internet, de celular, de 4G, 3G, 5G e tal, também é questão de infraestrutura, tá? Lá na página 33, a gente tem o início da parte que vai tratar de transportes, tá? E o que tem lá? Desculpa, gente, engasguei. Coronavirus! Coronavirus! Desculpa aí. O autor do livro traz pra gente que o setor de transporte é um dos setores fundamentais para o desenvolvimento de um país. E daí você vai falar assim, tá, professora, mas esse é fundamental por quê? Porque tem várias coisas que o professor fala, isso é fundamental, né? Mas o transporte em específico, ele é muito importante ou fundamental porque ele que faz com que as pessoas e os produtos circulem pelo território, tá? E daí, se você faz com que isso se desloquem, né? Se movimentem com uma alta velocidade e um baixo preço, ainda melhor, tá? Existem vários tipos, existem os rodoviários, existem ferroviários, aquaviários ou hidroviários e a questão aérea também. No Brasil, que é o nosso foco de estudo no 7º ano, o que predomina é o rodoviário, tá? E principalmente porque é uma questão que foi buscada ser desenvolvida entre os anos de 1950 e 1970, mais ou menos. Por quê? Porque esse foi um período com muito incentivo para o transporte rodoviário, tá? Incentivos, e a gente sabe que incentivos são sempre bons, né? A gente tem que falar de incentivo à indústria, incentivo ao pequeno agricultor e tudo mais. Então, tudo aquilo que recebe mais incentivo, querendo ou não, acaba ganhando um pouco mais de destaque. E nesse caso dos transportes, é o rodoviário. Não é exatamente uma coisa positiva, tá? Porque o Brasil, ele é muito grande e quando você tem distâncias longas, o transporte rodoviário, ele acaba ficando muito custoso, muito caro. Fora que você tem um grande perigo de acidentes também. Mas, de qualquer forma, ele é o que mais se apresenta no Brasil. Se olhar para fora, você vê, né? Transporte hidroviário ou aquaviário, ele responde por cerca de 15% do transporte de cargas no país. Porcentagem de passageiro é ainda menor e onde mais se transporta os passageiros são na região norte, principalmente, tá? É considerado um transporte bastante barato e que consome pouca energia. Então, seria importante até investir se houver rios navegáveis no território, obviamente, né? No tocante ao transporte aéreo, o Brasil tem aumentado a circulação de pessoas desde o início desse século e
principalmente porque a gente foi ganhando muitos aeroportos menores, aeroportos maiores também, por conta de eventos culturais, eventos esportivos de repercussão mundial. A nossa malha aeroviária cresceu muito, tá? Mas ela cresceu também porque muitos dos direitos de administração foram privatizados, foram passados para empresas privadas, né? Então desobrigou o governo e essas empresas acabaram tendo um destaque e uma malha maior, tá? Beleza? Gente, a luz tá oscilando muito porque tá horrível o dia aqui, mas eu tenho que gravar hoje. Na página 34 tem o tópico de energia, tá? Energia a gente pode interpretar de várias formas. Tipo, eu tenho energia pra... Hoje eu tô sem energia pra gravar, né? Pode ser. Desculpa, gente, engasguei. Coronavirus! Coronavirus! Tô tossindo, tem nada a ver com energia. Mas na questão de energia aqui, quando a gente tá falando de Brasil, quando a gente tá falando de território, quando a gente tá falando de infraestrutura, eu tô falando principalmente num sentido de combustível. Combustível para luz elétrica, combustível para deslocamento, tá? Beleza? O valor da energia, ela impacta totalmente no valor final do produto, tá? Diretamente. Então, quanto mais cara ela é, mais caro o produto final fica também, tá? No caso do Brasil, qual é a fonte mais utilizada? É a hidrelétrica, tá? Que vem das águas de rios. Mas há outras e eu quero chamar a atenção pro mapa e pro gráfico que tem na página 35 e que vai aparecer aí na minha frente agora, tá? Então, assim, o mapa, ele é para confirmar e para espacializar a informação que eu trouxe antes, né? O Brasil, ele tem como sua principal fonte de energia aquela que vem das águas, as hidrelétricas. Então, ele tá mostrando ali todas as hidrelétricas, as principais, na verdade. Os estados com mais explorados, né, de hidrelétricas é o Pará, São Paulo, Mato Grosso e Paraná, se eu não me engano, mas eu escrevo aí. O gráfico, ele vai mostrar quais são as fontes que a gente utiliza e colocando numa ordem decrescente aí, a gente tem os índices de hidráulica, hidrelétrica com quase 62%, gás natural com 13,7%, biomassa com 8,2%, derivados do petróleo com 4,4%, eólica, e daí vai baixando até as outras ali, né? O gás natural, né? O gás natural, o carvão mineral e o petróleo, eles são fontes de energias não renováveis, tá? Então elas são energias que são combustíveis que surgiram com milhares de anos de transformação da natureza. Portanto, são coisas finitas, tá? Assim como os elementos radioativos utilizados em usinas nucleares. A usina nuclear que a gente tem é denominada Almirante Álvaro Alberto, esse eu fui colar também, tá no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Existem 3 usinas lá, sendo que 2 estão funcionando e uma não. Esse é um tipo de energia muito controversa, principalmente por conta do acidente em Chernobyl em 1986 e aqui no Brasil mesmo, em Goiânia, em 1987, né? Então, não é muito utilizada e dá um pouco de medo, né? Do que um problema nesses lugares possam causar. Voltando à questão da hidrelétrica, por mais que a gente use uma fonte que ela é renovável, não quer dizer que não tem polêmica, tá? E daí eu me lembrei agora que no volume anterior vocês trabalharam com a bacia hidrográfica do Amazonas e viram a questão da usina de Belo Monte. E daí, só um minutinho, pausa, corta.
Galera, então voltando aqui, eu tava meio perdida, agora voltei, pensei. É bom que vocês veem, né? Quem sabe, edita. No caso, não faz ao vivo. Mas só para reforçar que as hidrelétricas, que são as principais fontes de energia que a gente usa no país, ela vem de uma fonte renovável, que é a água, né? Mas não quer dizer que ela não causa polêmicas ou problemas, tá? E daí eu me lembrei de quando vocês viram a usina de Belo Monte no volume 1, lá na página 32, que foi uma das questões que a gente trouxe com relação a problemas, né, impactos ambientais. Então até recomendo que voltem, tá? Dá uma olhada nessa parte. Sobre as fontes renováveis, a gente tem um texto na seção Conexões, na página 35 e 36. E eu vou pedir para vocês pausarem e irem lá ler o vídeo, ler o texto e voltar aqui, tá? Mas vai mesmo, se você não for, você tá enganando só você mesmo, né? Então, pausa, lê, volta aqui. Então, vocês viram no texto que as fontes renováveis são aquelas que podem ser produzidas e reproduzidas pela natureza. E nesse caso, o texto ele explora energia eólica aqui no país, dando destaque para o Ceará, para o Rio Grande do Norte e também para o Rio Grande do Sul. O Brasil, o Nordeste do Brasil, de maneira geral, ele tem uma boa aptidão natural para essa fonte de energia, tá? Mas tem ali algumas questões, o próprio texto coloca, né, sobre as aves, que seria um impacto ambiental, que elas podem bater nas turbinas e tal, tá? O esforço de aumentar o uso de fontes renováveis, tanto no Brasil quanto no mundo, tem aumentado cada vez mais, principalmente com o intuito da gente deixar de utilizar combustíveis fósseis, né? Esses que demoram milhões de anos para se formar e que estão acabando, basicamente, né? Beleza, galerinha? Um pouquinho, né? A aula que vem vai ser um pouquinho mais fechada, tá? Tem uma pesquisa na seção Olhar Geográfico que eu achei muito legal, mas eu não vou pedir ela por enquanto, mas de repente se tiver um prof aí assistindo, acho que essa pode ser um negócio bacana para vocês resgatarem os conceitos com os alunos e pedir, porque vocês vão conhecer os seus alunos, é mais fácil de trabalhar com eles, né? Mas de exercícios mais gerais, que não são de coisas tão pessoais, a gente vai fazer 5, tá? E hoje eu não vou usar o caderno de atividades, hoje vai ser só no livro regular. Então, lá na página 36, eu quero que vocês façam o exercício 1 e 2, e na página 37, os exercícios 3, 6 e 7, beleza? Vai aparecer aqui do lado, provavelmente. E por hoje é só, tenham uma boa semana, espero que vocês tenham gostado. Beijo, fica em casa. Não fica fazendo live de 8 horas de sarrada, essas coisas meio jacu, né, gente? E isso, aproveitem melhor o tempo de vocês, tá bom? Beijo, tchau!